Salve aí pessoal do NetNature, beleza? Bom, novidades aqui a respeito da origem da vida, né? Saiu um artigo aí falando sobre a formação de ligações peptídicas por vias mecanoquímicas, né? Olha só, uma via alternativa para a origem de moléculas que estão relacionadas aí à origem da vida. É bem interessante, não é algo assim que é algo tão novo, né? No episódio 14 aqui do blog mesmo, do nosso canal, a gente já tratou disso para moléculas de açúcares, né? Que eram formadas aí a partir do impacto, né? Num outro experimento. Vale a pena lá dar uma olhada no episódio 14, se eu não me engano, é isso aí. Então, a gente sabe aí que existem moléculas como os aminoácidos aí, de uma terra prebiótica. Isso não é novidade nenhuma para nós, porque lá em 1953 a gente viu o experimento ali do Stanley Miller, em que ele simulou a terra prebiótica, né, as condições atmosféricas, as condições da terra nesse período, e viu ali, colocou alguns componentes, né, que estariam presentes nessa terra, né, como por exemplo dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, nitrogênio, amônia, né. Ele descarregou ali jogou ali umas descargas elétricas e viu que o resultado ali foi a origem dos aminoácidos, né, uma origem abiótica, ou seja, esses aminoácidos foram sintetizados sem a presença de um organismo vivo. Parece algo trivial, mas hoje todas as moléculas, ou todas as biomoléculas que existem no planeta Terra, elas são produzidas pela infinidade de formas de vida que existem aqui. Se a gente voltar lá na Terra prebiótica, como é que esses aminoácidos eles eram produzidos? Pois de forma abiótica. Foi isso que o Stanley Miller provou ou demonstrou ali no seu experimento, e desde então, né, muitas outras descobertas aconteceram, né, como por exemplo nuvens moleculares que carregam ali, nuvens moleculares em nebulosas que carregam ali moléculas ou biomoléculas, ou precursores de moléculas utilizadas pelos seres vivos aqui na Terra. A gente viu também meteoritos caindo no planeta Terra, carregando aí elementos ou precursores de aminoácidos, de bases nitrogenadas, nucleotídeos, tudo isso já foi constatado, né? Então, a ideia é tentar entender como é que a vida surgiu, já que os ingredientes a gente já sabe como eles aparecem. E a grande dificuldade é que quando a gente vai ver as vias pré-bióticas, né, ou químicas, no planeta Terra, no momento em que ainda não existia vida, é que esses peptídeos, né, as moléculas que vão formar ali a vida, elas geralmente, quando os estudos são feitos, eles geralmente usam a água, né, soluções aquosas, né, para que essas reações aconteçam, né, para ver como é que os aminoácidos se condensam e como é que eles se juntam e formam os primeiros peptídeos. Isso sempre foi um problema porque a água, né, obviamente é um solvente universal, facilita a reação, só que do ponto de vista energético não é muito favorável, né? Ou, se você quiser pensar, isso é termodinamicamente desfavorável. Então começa a surgir a necessidade aí, né, de buscar outras vias alternativas em que essas moléculas poderiam ser sintetizadas, né, ou catalisadas, né, as reações químicas sejam catalisadas por outros elementos aí que não estejam relacionados a uma solução aquosa, né, uma síntese de biomoléculas mais eficiente para tentar entender o que aconteceu lá atrás na história do nosso planeta. Então, já se demonstrou aí, esse estudo aí vai demonstrar que através de impactos mecânicos, né, em um estado sólido, né, alguns aminoácidos como a glicina e como a alanina, eles conseguem se combinar ali na superfície de certos minerais que vão atuar como catalisadores, e as ligações
peptídicas ou ligações péptidas, elas vão unir esses aminoácidos e vão formar as primeiras estruturas moleculares aí um pouquinho mais complexas. Então essa é a grande novidade desse artigo, né? Então a ideia é simular essas possibilidades, considerando que elas podem ter acontecido lá atrás na Terra, né, entre 4,3 e 3,7 bilhões de anos, né, que poderiam resultar aí no aparecimento dos precursores da vida como a gente conhece aqui na Terra. A gente sabe que o planeta Terra sempre foi muito dinâmico, né, sua crosta sempre foi muito dinâmica desde quando ele surgiu, e depois quando a vida surge, ela acaba participando como um elemento ali que vai interferir, né, nessa dinâmica da evolução planetária, e de tal forma que isso é muito difícil de a gente enxergar como é que a vida surgiu a partir de registros fósseis por causa dessa dinâmica do próprio planeta. O que se sabe é que para tentar entender como é que esse mecanismo novo, né, do mecanoquímico foi sugerido, como é que ele foi elaborado, é porque eles consideraram que lá atrás, na Terra, quando ela estava surgindo, tudo bem, a gente sabe que tinha água e tudo mais, sabe que as reações podem ter acontecido dentro da água, mas também sabe, né, que o planeta Terra sofreu muito impacto, sofreu muito com intemperismo, que é o desgaste de rochas, o intemperismo físico e químico, sofreu muito com erosão, com tectonia, sofreu muito com terremoto, ou com terremotos, sofreu muito com diferentes configurações geotérmicas, né? Então a gente sabe que o planeta ele acabou fornecendo muita matéria e muita energia para que a vida pudesse surgir e para que essas primeiras moléculas pudessem surgir, na verdade. Então a formação dessas ligações químicas, né, entre os aminoácidos, né, é o principal ponto aí, né, da pesquisa para as origens da vida, né, a biopoese, né, como é que a vida se criou no planeta Terra, no campo da química. E aí o experimento dos caras é pegar ali uma superfície de um mineral, colocar uma esfera ali dentro e jogar a matéria-prima, que é a glicina e a alanina, que são os aminoácidos mais simples e que já se sabe que é possível produzir eles de forma biótica, e botar o sistema para se movimentar, e essa esfera, né, metálica, ela vai girando, vai promovendo ali um impacto, né, uma ação mecânica, e a partir dessa ação mecânica a energia vai ser utilizada para que os aminoácidos se juntem e formem esses primeiros peptídeos. Esse foi o experimento, essa foi a simulação dos impactos que aconteceram no passado. Um experimento bastante simples e que depois, quando fizeram a análise, né, da espectrometria de massa, viram que essas unidades, né, de glicina e alanina se juntaram a partir dessas ligações péptidas e formaram aí oligômeros. Para você que está aí em casa e não sabe o que é um oligômero, eu explico. A gente tem várias formas de classificar as moléculas que a gente encontra no nosso dia a dia. Tudo que existe na natureza é feito de átomos, esses átomos se unem, se organizam e formam as moléculas. Né? Um aminoácido, por exemplo, é uma molécula, como o aminoácido glicina, né? E quando ele está sozinho, ele é um monômero, ele é uma unidade sozinha. Monômero, mono, uma, né? E meros, unidade. Então é uma única unidade. Quando se juntam duas, aí formam um dímero, né? Que são dois monômeros. Quando junta mais um, viram três, aí é um trímero. Aí a partir de um certo tamanho, aí a gente chama de oligômero, né? Que são algumas unidades. A ideia é tentar compreender como é que chegou em um polímero, ou seja, que é uma estrutura molecular com muitos milhares dessas unidades. Nesse experimento mecânico, os caras conseguiram produzir aí um peptídeo de 11, 12 resíduos, né? 11, 12 unidades de glicina ou de alanina.
E a ideia é tentar entender como é que essas primeiras moléculas depois se alongaram, né? Ficaram com uma dimensão, um tamanho maior, até chegar a alguns milhares de unidades, e depois tentar entender como é que ela ela fazia cópias de si mesmo. Como é que essa molécula, esse polímero, vai se tornar autocatalítico, ou seja, como é que ele vai fazer cópias de si mesmo. Por que isso? Porque isso depois, lá na frente, a partir da evolução química, né, dessas moléculas, vai dar origem àquilo que é o RNA, ou RNA World, o mundo de RNA, quando essa molécula autocatalítica, ela começa a aumentar a sua complexidade, o seu nível de organização, começa a carregar uma espécie de um código para produzir substâncias que facilitem a sua cópia, e mais para frente vai ganhar ali uma estrutura que vai separar ela do meio interno, o meio interno de um meio externo, que vai ser futuramente uma membrana celular, e substituir esse DNA, ou esse RNA, pela uma estrutura ainda mais complexa, que é o DNA. Aí a gente já começa a entrar no campo, de fato, da biologia. Deixa de ser uma evolução química e começa a entrar na evolução biológica, de fato, formando essas primeiras protocélulas, né? E essas primeiras protocélulas de grande diversidade, uma delas vai ser a ancestral de todas as formas de vida que a gente conhece hoje, que é chamado popularmente aí de LUCA, né, que é a sigla de Last Universal Common Ancestor, ou ancestral comum de todas as formas de vida. E aí essa unidade vai ser selecionada e vai dar origem às primeiras bactérias. Então, entre o intervalo aí, né, dos primeiros polímeros ou primeiros oligômeros até a primeira bactéria, a gente está imaginando que isso aconteceu entre 4,1 e 3,8, 3,7 bilhões de anos, né? Porque o registro mais antigo aí no fóssil, né, da vida tem por volta aí de 3,7 bilhões de anos. Então a gente está falando de um intervalo de tempo aí para esse processo evolutivo, químico e biológico acontecer, um intervalo aí de pelo menos uns 400 milhões de anos. Só para um termos de comparação, né, se a gente comparar, por exemplo, hoje e voltar 400 milhões de anos atrás, só para termos de comparação, 400 milhões de anos atrás, os primeiros artrópodes estavam colonizando o ambiente terrestre do planeta Terra. Não existiam mamíferos, não existiam aves, não existiam répteis, não existiam anfíbios, nem as grandes árvores, né, as grandes florestas, tudo isso não existia 400 milhões de anos atrás. Eu estou falando isso só para a gente ter um parâmetro de comparação do que são 400 milhões de anos. Né? Então, 400 milhões de anos, muita coisa pode acontecer. Assim como entre 4,1 e 3,8, 3,7 bilhões de anos, muita coisa pode acontecer. Né? Então, a gente está tentando entender como nesse intervalo de 300, 400 milhões de anos, todo esse processo químico e biológico aconteceu, ou quando deixou de ser única e exclusivamente químico e passou a ser também biológico, né, porque a gente está falando da origem da vida. É basicamente isso, então, que eu queria falar para vocês hoje. Espero que tenham aí gostado dessa nossa abordagem de hoje, dessa nossa discussão a respeito desse artigo que é bastante interessante, que eu vou deixar aí para vocês o link do artigo original e um link de um artigo de divulgação aí que é um pouco mais popular e que facilita mais a nossa leitura, né? Tá tudo em inglês, mas dá para um pouquinho de esforço, dá para compreender o que está escrito ali. Vale a pena dar uma lida e uma aprofundada no assunto, para quem se interessa no tema aí, origens da vida.
Espero que tenham gostado. Se gostaram, então segue a gente aí no nosso canal. Sigam o blog também. Então, estamos aí no Instagram, estamos no Facebook. E dá uma força aí para a página para quem curtiu essa divulgação. Então, um grande abraço a todos aí. A gente se vê num próximo podcast, no próximo episódio.